Olá e sejam bem-vindos ao História em Campo. Hoje no quadro Ligas do Passado será abordado um futebol em um país que já não existe mais, a Alemanha Oriental. Com o intuito de conhecer um pouco mais dos clubes que fizeram parte dessa história de mais de 4 décadas cheias de tensão, corrupção e manipulação, serão listados os principais campeões dessa extinta Liga Alemã. Para isso, a análise feita leva em consideração a performance dos clubes vencedores da Liga e da Copa Nacional, mas também abordando um pouco de suas participações marcantes em competições europeias. Como já é notável na história, em 1949 a Alemanha foi dividida em dois estados, a zona ocidental e oriental. Com isso, houveram diversas mudanças no país, que antes era unificado, das quais também afetaram diretamente a organização do seu futebol. No ano de repartição do país, foi criada a Deutscher Fußball-Verband der DDR, ou em português, Associação Alemã de Futebol da República Democrática da Alemanha. Embora a associação fora criada em 1949, o primeiro jogo da seleção da Alemanha Oriental só foi ocorrer em 1952, que foi o ano em que a federação foi devidamente reconhecida pela FIFA. Apesar do país ter tido uma seleção muito respeitada, só conseguiram se classificar para apenas uma Copa do Mundo, em 1974, do qual inclusive enfrentou seus irmãos do Ocidente. Antes de iniciar a lista dos clubes, vale ressaltar que durante os mais de 40 anos em que a Liga esteve em disputa, praticamente todos os times mudaram de nome por diversas vezes e pelos mais variados motivos políticos. Então, os nomes que ficaram registrados aqui se tratam de como os clubes se chamam atualmente. O FSV Zwickau foi o primeiro campeão nacional da Liga. O clube foi fundado em 1902 em Zwickau, na região da Saxônia, e foi apenas mais um dos clubes que mudaram de nome por diversas vezes. Essas mudanças ocorriam devido a fusões com outros clubes, na maioria das vezes por influência política. O Zwickau sagrou-se campeão da Liga Nacional por 2 vezes e da Copa em 3 oportunidades, e manteve uma equipe competitiva durante toda a década de 50, mas não repetiu os mesmos desempenhos nas décadas posteriores. Atualmente, o clube disputa a terceira divisão do campeonato alemão. Fundado em 1903, o Wien atualmente disputa a terceira divisão do campeonato alemão. O clube sagrou-se campeão da Liga Nacional em 3 oportunidades, incluindo um bicampeonato, e foi campeão da Copa outras 4 vezes. Apesar de não ter sido o maior campeão, o Wien foi um dos melhores times da Alemanha Oriental no final da década de 60 e durante toda a década de 70, sendo vice-campeão da Liga 6 vezes durante o período. Nesta época, o clube foi responsável por ser uma das equipes que mais cediam atletas para a seleção nacional, como Konrad Wiese, Eberhard Vogel e Peter Duck. O Wien ainda foi vice-campeão da Copa das Copas em 81, segunda maior competição europeia da época. O FC Frankfurt é um exemplo clássico de como era bizarra a mudança de nomes dos times e até onde isso poderia ir. Vale a pena ser ressaltado que a cidade não se trata obviamente da grande Frankfurt Ocidental, e sim da Frankfurt an der Oder, que fica na parte leste, no estado de Brandemburgo, a aproximadamente 1h30 de Berlim. O atual FC Frankfurt, que hoje disputa apenas uma liga regional, foi fundado em Leipzig, já foi chamado de Vorwärts Berlin e foi o terceiro maior campeão da Alemanha Oriental. O clube foi fundado em 1951, na cidade de Leipzig, sob o nome de KVP Vorwärts Leipzig, e era um time de futebol formado pela Polícia Popular. Devido a interesses políticos de fazer Berlim Oriental ter clubes mais fortes, em 1954 o governo forçou a mudança do time para a capital, mudando assim seu nome para Vorwärts Berlin. Foi durante esse período que o clube conquistou seus títulos, que foram 6 da Liga e 2 da Copa. Em 1971, a equipe local de Frankfurt do Leste foi dissolvida. A equipe dissolvida era sustentada pela principal polícia secreta e inteligência do governo, a Stasi, e para resolver esse problema, foi tomada a decisão de transferir o clube, até então Vorwärts Berlin, para a cidade de Frankfurt do Leste. Como Vorwärts Frankfurt, fizeram boas campanhas durante a década de 80, mas jamais voltaram a erguer uma taça. O nome atual, FC Frankfurt, só foi definido em 2012. O Dynamo Berlim foi talvez o mais polêmico clube que se teve notícia no país. Fundado em 1953, após os jogadores do Dresden terem sido forçados a fazer parte do time, o clube passou anos fazendo campanhas médias e ruins nos campeonatos nacionais, até que em 1979, Erich Mielke assumiu o comando do clube. Mielke era nada menos que o dirigente máximo da Stasi, aquela polícia secreta do país citada anteriormente. Graças à influência do próprio no futebol, o clube foi campeão da Liga Nacional por 10 vezes consecutivas durante a década de 80. Não é preciso dizer que isso ocorreu graças às arbitragens corruptas, transferências forçadas dos jogadores, além de diversas outras atitudes irregulares.
Era de interesse enorme do governo ter um clube forte da capital, conforme foi inclusive a ideia inicial que fez o clube ser formado. No entanto, essa primeira tentativa não rendeu bons frutos devido à liga ainda ser muito recente na época. Com o retorno do Vorwärts Berlim para Frankfurt nos anos 70, como vimos anteriormente, se fez necessário um auxílio externo mais direto que ocorreu com a chegada de Milk no comando da equipe. Estes fatos geravam uma revolta enorme nas torcidas e nas outras equipes, que nada podiam fazer por viverem um governo extremamente autoritário e violento. Além dos 10 títulos da liga, o clube também ganhou a Copa em 3 oportunidades, e pode ser talvez o maior exemplo, dentro dos inúmeros, de como era complicado viver do lado de cá do muro. O Dynamo Berlim existe até os dias de hoje, onde disputa apenas ligas regionais. O Fußball Club Magdeburg também teve seu nome mudado por diversas vezes, até ser estabilizado em 65 e surgir para a disputa da Liga Nacional da Alemanha Oriental. O Magdeburg viveu sua melhor fase durante a década de 70, vencendo a Liga 3 vezes consecutivas, além de ter conquistado a Copa Nacional por 7 vezes. Esses resultados fizeram com que o clube fosse um dos mais importantes da década de 70, pois além das conquistas nacionais, o Magdeburg sagrou-se campeão da Copa das Copas na temporada de 73-74, vencendo o Milan por 1-0. Nesta época, essa era a segunda maior competição da Europa, que seria hoje equivalente à Europa League, se tornando assim o único clube da Alemanha Oriental a ganhar um título europeu. Essa vitória daria o direito de disputa da Supercopa Europeia, do qual jogaria contra o campeão da Liga dos Campeões daquela temporada, que era justamente o Bayern de Munique, pertencente ao lado ocidental. No entanto, devido à tensão e à impossibilidade de encontrarem uma data boa para os dois, a partida jamais foi realizada e a edição daquela Supercopa foi cancelada. O clube ainda existe nos dias de hoje e disputa a segunda divisão da Bundesliga. O Dynamo Dresden atualmente disputa a segunda divisão da Bundesliga e teve uma passagem muito vitoriosa nos anos que disputou o Campeonato Oriental, enfrentando diversos momentos difíceis ao longo de sua história, até mesmo antes de adotar este nome. O clube surgiu em 1953 após a fusão do SG Dresden Friedrichstadt, que havia sido vice-campeão nacional da temporada 49-50, com o SV Dynamo, que era mais uma organização esportiva dos órgãos internos de segurança da República. E aqui a história se cruza com a formação do outro Dynamo vista anteriormente, pois após essa fusão, ambos os Dynamos passaram a ter uma relação mais estreita devido às suas origens semelhantes. A mudança de todo o elenco para Berlim imposta pelo governo no ano de 54 fez com que o Dresden passasse a jogar apenas com jogadores reservas do time juvenil. Isso fez com que o clube entrasse em uma crise, do qual durou mais de 15 anos e o que levou a ser rebaixado até para a 4ª divisão nacional. O resultado da transferência forçada, como já visto, não foi dos melhores, pois o time de Berlim fez apenas campanhas médias durante diversos anos de uma liga que ainda estava bem no seu início. Os tempos de ouro foram retornar na década de 70, onde o Dresden conseguiu voltar à elite e montar novamente uma equipe forte, faturando 5 vezes a Liga Nacional durante a década, se tornando ao lado do Ina e do Magdeburg um dos clubes mais fortes do país. Apesar de ainda ter conseguido vencer a Copa Nacional por 3 vezes na década de 80, devido às inúmeras falcatruas ocorridas neste mesmo período, já citadas no perfil traçado do clube de Berlim, o Dresden não repetiu seu desempenho que havia tido durante a década anterior. Inclusive, durante os anos 80, uma triste história marcou o clube. Peter Kotte, Matthias Miller e Gerd Fieber, jogadores do Dresden e da seleção nacional, foram licenciados por conta da acusação de tentarem fugir para a Europa Ocidental durante uma estada em Enschede, na Holanda. Eles foram aprisionados e encarcerados por 1 ano, além de serem desqualificados como atletas, fazendo o futebol assim perder 3 jogadores importantes do cenário internacional. Outro caso que é notório no mundo do futebol ocorreu em uma disputa da Copa das Copas de 86, onde o Dresden enfrentou o Bayer Uerdingen, da Alemanha Ocidental. Essa partida é considerada pelos alemães como um dos maiores jogos de futebol de todos os tempos, e é chamado de o Milagre de Grothenburg, não por trazer lembranças boas de uma vitória do time do Dynamo, e sim por se tratar de uma vitória do time rival. Essa partida teve uma repercussão política enorme devido a diversos fatores ligados à transmissão do jogo, além de atitudes de alguns torcedores durante a partida e de jogadores após a derrota. O jogo em si ganhou uma repercussão muito grande antecipadamente, por se tratar de uma disputa de 2 times das distintas zonas alemãs, fato esse que fez a principal emissora de televisão da Alemanha Ocidental, a ZDF, a preterir um jogo do Bayern de Munique, clube com maior quantidade de torcedores do país, para transmitir este jogo em direto. A partida também possuía alguns temperos de conto épico para a alegria do Uerdingen. Após o Dresden ter ganho a primeira partida de 2-0 e ter terminado o primeiro tempo do segundo jogo ganhando por 3-1,
o Bayern conseguiu virar o jogo e fazer 7-3. Essa derrota não foi apenas complicada por ter sido um resultado inacreditável dentro do campo, mas sim pelas consequências que esse resultado até então improvável se refletiram nas ações do governo oriental. Durante a partida, vários torcedores do Dresden foram identificados como fugitivos pela polícia secreta. Os próprios jogadores sentiam medo do seu destino por perderem algo que parecia estar tão fácil. Após o término da partida, inclusive, o jogador Frank Lippmann decidiu permanecer na Alemanha Ocidental, se negando a voltar. A esposa e o filho do atleta, que permaneceram no país, foram muito ameaçados pela polícia secreta, que queriam a sua volta. Mas após algum tempo, Lippmann conseguiu trazê-los para o lado ocidental, fazendo com que executassem uma fuga pela Hungria. Sem dúvidas, mais um duro golpe do governo contra a sua sociedade. Após a reunificação em 90, o Dresden chegou a jogar a Bundesliga de 91 a 95. No entanto, neste último ano, devido a problemas financeiros, o clube não pôde se inscrever nas primeiras duas divisões e acabou rebaixado para a divisão regional. O time passou por mais de 15 anos batalhando e só foi atingir essa situação que se encontra atualmente em 2011, quando venceu um playoff e subiu para a segunda divisão. Vencedor nacional em 15 oportunidades, o Dresden fecha a lista como o maior campeão desta liga controversa, confusa e cheia de influências. Vale ressaltar, para finalizar, que os clubes não tinham poder algum sequer diante do governo, e como visto, em muitas vezes o surgimento e até as mudanças posteriores ocorriam por uma imposição clara e autoritária do mesmo, que visava a utilização do futebol como uma forma de expansão da sua manipulação e de perpetuar-se no poder. Caso tenham gostado do vídeo e queiram saber de mais histórias como essa, apoiem o canal se inscrevendo, dando like e ativando o sino de notificação.